Muito boa noite, queridos irmãos. Nessa quarta-feira, que é a nossa quarta-feira de oração, quero saudar a todos que nos assistem, em especial os amados e queridos irmãos da nossa Igreja Presbiteriana Central de Guarapuava. Eu sou o pastor Edin e nós estamos aqui para louvarmos a Deus, para cantarmos cânticos ao Senhor, para ouvirmos uma palavra e termos um tempo de oração. Desde já eu quero dar um aviso para você que simultaneamente você hoje recebeu, você que é da Igreja Presbiteriana Central de Guarapuava, recebeu 2 links. O link para ouvir a mensagem, assim como nós estávamos fazendo, e também o link para, se você quiser, entrar no Zoom, para nós termos um momento ali onde a gente vai dividir os nossos motivos de oração e estarmos orando juntos. O que será colocado na internet vai ser apenas esse momento aqui da mensagem, aquele momento que nós da igreja ou quem sabe visitantes que recebam o link e queiram orar conosco, esse momento então vai ficar para nós ali no nosso momento de oração, enquanto nós não pudermos estar nos reunindo presencialmente. Tá certo, queridos? Eu quero convidar você para nós abrirmos a Bíblia no Salmo de número 105, do verso 1 ao verso 4, que diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Esse salmo ele foi cantado pela primeira vez, quando o salmista Davi, ele trouxe a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém. E esse salmo, então, esse começo do salmo, expressa a vida daqueles que são adoradores diante de Deus. Como deveria ser a vida diante de Deus, uma vida de adoração. E vai mostrar para nós que a vida de oração ela é cheia de gratidão, quando diz, rendei graças ao Senhor. Que é cheia da intimidade com o Senhor, quando diz, invocai o seu nome. Que denota também a nossa missão de anunciar ao Senhor, quando diz ainda no verso 1, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. E o modo de adorar a Deus é dito então e revelado através dos versos 2 até o verso 4, quando diz assim que os nossos cânticos, eles devem narrar as maravilhas do Senhor, os feitos do Senhor, que fazem parte da vida do povo de Deus. O verso 3 vai falar da onde vem a alegria do nosso coração. A alegria do nosso coração, ela vem de nós conhecermos o santo nome de Deus. E vai falar também do anseio constante que deve haver na vida do adorador, enquanto adora, enquanto vive, tanto enquanto adora no templo, agora lá no tempo de Davi diante da arca, mas também quando estivesse longe do templo. Diz aí o verso 4, buscai ao Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. O anseio constante que deve haver no coração daqueles que adoram ao Senhor, deve ser pela presença constante do Senhor. Assim, eu te convido para nós orarmos e depois estarmos louvando a Deus com cânticos e que a gente, ao louvar ao Senhor, possa colocar em prática um coração que se alegra no Senhor, que canta as maravilhas do Senhor, buscando a presença do Senhor verdadeiramente. Senhor nosso Deus, obrigado por esse tempo de oração, obrigado porque no meio da nossa semana nós podemos parar, seja, Deus, através aqui desse momento, através desse vídeo, ou nos encontrando através de um outro sistema, ou então até mesmo quando nós paramos com a nossa família, abrimos a nossa Bíblia e nos achegamos ao Senhor em oração, com a nossa vida cheia de reconhecimento e adoração pelo Senhor. Nos ajuda a vivermos uma vida íntegra, autêntica, de adoradores do Senhor, pois esse é o chamado do Senhor para todos nós em Cristo Jesus. Em nome dele que oramos. Amém. Louvemos ao Senhor, cantemos as suas maravilhas e engrandeçamos o Senhor na beleza da sua santidade.
das terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tuas obras te coroam com a luz de esplendor, astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar, aves e sonoras fontes formam coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fonte és de alegria e vida, és o bem inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Que bênção, que Deus possa ser adorado através da vida de cada um de nós,
nos momentos em que nós nos colocamos para adorá-lo e em todos os instantes que nós fazemos e desenvolvemos todas as nossas atividades, porque a nossa vida é uma vida de constante adoração ao Senhor. Eu gostaria de convidar você para nós lermos o texto que está em Daniel, capítulo 9, nós vamos ler do verso 1 em diante, e diz assim a palavra do nosso Deus. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer de perto, quer de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Até aí o verso 7, agora nós vamos para o verso de número 14, que diz o seguinte: Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal, e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Verso 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. E por fim o verso 19, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, agradecemos ao Senhor pela tua palavra e agora pedimos que o Senhor nos ensine enquanto olhamos, ó Pai, para aquilo que a tua palavra nos comunica, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Queridos, você sabe que nós estamos buscando aprender a orar com quem ora, e nós já vimos muitas pessoas da palavra de Deus orando, já vimos muitas orações, e hoje nós estamos olhando para a oração feita por Daniel, em Daniel capítulo 9, e este é um culto, era um momento de culto, onde nós nos reuníamos para duas coisas, ou melhor, para três coisas. Primeiro, para adorar ao Senhor através dos cânticos, reconhecer sua grandeza. Em segundo lugar, para a gente ter uma palavra de oração e sermos edificados. E em terceiro lugar, para nós termos um tempo de oração. Mas esse tempo de oração, ele não era só parte da liturgia, como nenhum dos outros momentos. Todos os momentos deveriam ser momentos
legítimos diante do Senhor. Agora nós estamos longe, mas mesmo longe do templo aqui físico, nós temos esses momentos, e esses momentos precisam ser reais e verdadeiros. Toda pessoa que é reconhecida na palavra de Deus como uma pessoa que tem vida verdadeira e autêntica com Deus, nós vamos observar uma das marcas dessas pessoas é a vida de oração. Elas podem ter vivido em tempos totalmente diferentes umas das outras, ter tido experiências muito diferentes umas das outras, terem encontrado pessoas diferentes umas das outras, mas o que caracteriza, uma das coisas que caracteriza o homem de Deus, que tem vida de fato com Deus, é a vida de oração. Daniel é uma dessas pessoas. Daniel, ele foi levantado por Deus num tempo diferente, a fim de glorificar a Deus. Daniel, ele vai ter algumas características que se encaixam inclusive com o tempo que nós estamos vivendo, porque ele foi levantado por Deus numa terra distante da sua, no exílio, na Babilônia, longe do templo, longe dos sacerdotes, longe de tudo aquilo que representava a vida de adoração do povo de Deus. E é interessante que Daniel, ele faz um contraste, ele sozinho, é um contraste para com a vida e as decisões e a história do povo de Deus. O reino de Israel, o reino do norte, e o reino de Judá, o reino do sul. Se nós olharmos para a vida de Daniel e para a vida do povo, nós vamos perceber que o povo tinha tudo para ser fiel a Deus. O povo tinha o templo, o povo tinha os sacerdotes, o povo tinha a palavra de Deus, o povo tinha os cantores na liturgia dos cultos, o povo tinha o templo construído por Salomão, era um templo maravilhoso. O povo tinha a história e muita experiência de vida com Deus, e o povo tinha a própria terra, o seu país, a nação construída e constituída pela própria ação de Deus na vida do povo. E Daniel, que estava lá na Babilônia, que foi retirado de Jerusalém e levado para lá, ele não tinha templo, muito pelo contrário, ele estava longe do templo, sabia que o templo havia sido destruído e até queimado. Daniel, ele estava diante de outros templos, de outras nações, porque a Babilônia, ela conquistava vários povos, então eram muitos os deuses com quem Daniel, ele tinha o contato e sabia a respeito deles. Daniel, ele não tinha uma terra, ele estava longe da sua terra, e ao contrário de Jerusalém e Judá, que tinham uma história longa com Deus, ele era jovem. Os estudiosos dizem que provavelmente quando ele chega na Babilônia, ele tem em torno entre 14 e 16 anos. E o que a gente vê? A gente vê que Israel, mesmo tendo tudo para permanecer firme com Deus, Israel perde a sua identidade. Israel prefere ser parecido com as outras nações que não conheciam a Deus. Mas Daniel, mesmo não só no reino da Babilônia, mas depois no reino Medo-Persa, Daniel, ele mantém a sua identidade. O nome de Daniel é um nome, como de muitos outros, em homenagem a Deus, e quer dizer, Deus é o meu juiz. Quando ele e os seus outros amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles chegam na Babilônia, o nome deles é mudado, o de Daniel para Beltesazar, e o dos seus amigos para Sadraque, Mesaque e Abednego. E você vai perceber que mesmo que foram muito fiéis os amigos de Daniel, eles vão ser conhecidos no próprio livro de Daniel e vão ser chamados pelas pessoas pelos novos nomes. Mas Daniel não. Nem os reis, nem os seus amigos, nem mesmo os seus próprios inimigos vão chamar Daniel de Beltesazar. Talvez lá no comecinho, mas de uma altura para frente, nós vemos, inclusive, as pessoas falando do Deus de Daniel e chamando o Deus de Daniel de o Deus Altíssimo. Esse homem preservou a sua identidade, que era ligada à sua vida de adoração autêntica e íntegra
diante de Deus. Daniel, contrastando com Israel, também vive o seguinte: enquanto Israel e Judá deixaram de confiar em Deus e de andar nos caminhos do Senhor, e por isso caíram, primeiro Israel, reino do norte, depois Judá, reino do sul, Daniel foi um homem que, enquanto esteve no reino da Babilônia, ele permaneceu firme. Quando o primeiro rei da Babilônia passou, Nabucodonosor, e veio o seu filho Beltesazar, Daniel continuou firme. Quando veio o líder dos Medos, que vence a Babilônia, Dario, Daniel permanece firme e em ascensão dentro desses reinos que passam. E por último, ele aparece até o reinado de Ciro, rei dos Medo-Persas, quando a volta do povo de Deus acontece quando dá os 70 anos. O que nós vemos? Enquanto que Judá e Israel tinham tudo para permanecer em pé, e Daniel tinha tudo para não ficar firme, porque ele estava lá com alguns amigos apenas, mas por causa da sua vida com Deus, reis e reinos se levantam e caem, mas Deus sustenta a vida de Daniel. E uma das características dessa vida de adoração verdadeira é justamente a vida de oração. Através da oração, no capítulo 2, Daniel livra a vida dos seus e daqueles outros que estavam lá na escola, quando ele ora e diz àquele rei qual era o significado daquilo que ele havia sonhado. Ele revela através da oração muitas coisas que estão escritas aqui. Daniel é um livro escatológico do Antigo Testamento, é como se fosse o Apocalipse do Antigo Testamento. E isso aconteceu através da sua vida de integridade com Deus e sua vida de oração. Daniel também é confortado por Deus através da sua vida de oração. Por causa da sua vida de oração, Daniel foi condenado à morte, porque ele orava 3 vezes ao dia. Seus inimigos fizeram uma armadilha e uma lei contra isso, e Daniel é condenado à morte por causa da sua vida de oração, mas ele não abre mão da sua vida de oração, e Deus o livra da boca dos leões quando ele foi colocado durante toda uma noite na cova dos leões. Mas também, por causa da sua vida de oração, é que Daniel foi cuidado e preservado por Deus em todos os instantes, e ele foi um homem levantado, e que através dele, os reis e reinos disseram a respeito do Deus de Daniel, que era o Deus Altíssimo, ou seja, o Deus acima dos outros deuses. Daniel, que chegou com 14 anos, provavelmente na Babilônia, agora nessa oração, ele tem 82 anos, depois de 68 anos de exílio. Nesse instante aqui, Daniel, ele ora ao Senhor. E o que Daniel tem para nos ensinar a respeito da nossa vida de oração? A primeira coisa que Daniel nos ensina nesse texto é como é que nós devemos nos aproximar de Deus em oração. A primeira coisa que nós vemos aí está no verso de número 3, ele diz assim: voltei o rosto ao Senhor Deus. A primeira coisa que nós vemos é inteireza quando se está buscando a Deus. Há muitas pessoas que falam que oram o tempo inteiro, e isso é importante, e isso é bom, isso agrada a Deus, porque a Bíblia vai dizer para a gente orar sem cessar. Então a gente pode orar enquanto está dirigindo, enquanto está fazendo muitas coisas, pode lembrar de Deus, pode falar com Deus, mas há momentos em nossa vida que nós precisamos parar e voltar a nossa atenção tão somente a Deus. Não tem relacionamento que sobreviva sem que a gente tenha momentos especiais e de intimidade com aquelas pessoas com quem nós nutrimos o nosso relacionamento. E a nossa vida com Deus não é diferente. Quando nós formos orar, Jesus no Novo Testamento vai dizer: vai para o teu quarto que está em secreto. Não é que a gente não pode orar fora do quarto,
mas é que há momentos em que nós vamos precisar estar sozinhos com Deus, tratando de assuntos sérios, assim como nós tratamos com os nossos amigos, que nós podemos ser colegas, ou com a nossa esposa, que cuida da nossa casa junto conosco, e nós vamos fazendo as coisas e desenvolvendo relacionamento. Mas há momentos em que precisamos parar tudo e conversar com a nossa esposa e conversar com o nosso amigo sobre aquelas coisas que são muito importantes. A vida de oração exige que a gente se volte a Deus com todo o nosso coração, com exclusividade a Deus. A segunda coisa que o texto vai dizer para nós, aí a respeito de como que nós nos aproximamos de Deus em oração, é que nós devemos nos aproximar de Deus com esperança, porque diz aí, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas. Quando Daniel se volta a Deus, ele vai buscar a Deus. E a ideia de Daniel não é que ele vai buscar e não sabe se Deus vai responder. Daniel tem uma vida de experiência em oração. Ele tem 82 anos. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia, de manhã, no meio do dia e à tarde. Daniel tem uma vida de oração riquíssima com Deus. Então Daniel, quando se volta ao Senhor, ele não se volta sem saber se Deus vai respondê-lo, mas ele se volta para buscar o Senhor e para o encontrar. A outra coisa que nós vemos aqui a respeito de como que nós nos aproximamos de Deus em oração, ainda nesse versículo, é quando ele vai dizer assim, que ele busca o Senhor com oração e súplicas. Embora Daniel tivesse vários momentos de oração, por isso ser uma rotina, isso não se torna um momento fútil diante de Deus, mas a oração e o momento de oração para Daniel é sempre um momento de grande intensidade, aonde ele ora e aqui ele vai suplicar diante de Deus, ele vai envolver todo o seu coração para colocar aquilo que ele vem falar diante de Deus. A outra coisa que o texto vai nos falar é que além de oração e súplicas, ele ora e ele diz assim que ele chega para buscar com oração, súplicas e com jejum. Os jejuns, eles eram apregoados diante de situações de emergência, de vida ou morte, de situações que não podiam ser deixadas para depois. Ao orarmos a Deus, nós precisamos buscá-lo com urgência, com sede no nosso coração, de buscar a vontade de Deus para aquele momento que nós estamos vivendo. E aqui nós vemos ele no 68º ano de exílio, chegando quase ao 70º, ao ano 70 já do exílio, quando eles voltariam. Ele observa lá que existe uma coisa que não aconteceu ainda, e essa era a urgência dele, por isso ele jejuou aqui pelo povo de Deus, e nós vamos ver sobre isso. E a última coisa que nós vemos aqui nesse versículo, sobre como é que nós nos aproximamos de Deus em oração, é a última expressão aí do versículo, pano de saco e cinza. Esse homem, ele era um homem que Deus falava através dele, era um homem que Deus revelava coisas que ninguém poderia revelar, era um homem que diante dos reis, nem os reis sabiam, em uma das vezes, nem o que ele tinha sonhado e nem o significado do sonho, pois Deus revelou isso através de Daniel. Daniel foi para a cova dos leões e um anjo esteve lá com Daniel, protegendo Daniel, e Deus disse através da boca desse anjo que foi encontrada a inocência em Daniel. Daniel era um homem que era fiel em todas as coisas, e era um homem importante. A Bíblia vai dizer que as pessoas tentaram armar ciladas para Daniel, mas não conseguiram, por causa da sua idoneidade, por causa do seu caminhar, que era íntegro, da sua integridade. Daniel, ele poderia ir, quem sabe, para as redes sociais da época e começar a dar lição de moral em todo mundo. Mas o que Daniel fez? Diante das circunstâncias necessárias para o povo de Israel, ao invés de ir ao povo de Israel e passar assim uma chamada de atenção, ele vai
diante de Deus, e ele vai com humildade e em pano de saco. Muitas vezes nós saímos por aí dizendo um monte de coisa, porque nós entendemos que somos cristãos, estamos com Deus e a nossa vida é assim ou assado. Mas Daniel, ele chega diante do Senhor com humildade. Como é que nós nos aproximamos de Deus? Com integridade e exclusividade, com esperança, com intensidade, com urgência e com humildade. A segunda coisa que o texto nos ensina, quando nós olhamos para a oração de Daniel, aqui já aos seus 82 anos, é qual é a base da vida de oração de Daniel. Muitas vezes, a base da nossa vida de oração é o desespero. O que te leva a orar? São as circunstâncias. As coisas começaram a dar errado, eu vou orar. Não que seja errado orar quando as coisas não estão bem. Mas se nós esperamos somente as circunstâncias, tem gente que ora quando tudo dá errado, e tem gente que só ora quando tudo está certo. Mas qual que é a base? O que levava esse homem a orar? A Bíblia vai dizer, aí, no verso 2, que no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. O que levou Daniel a esse momento de oração? Ele estava lendo a Bíblia, ele estava lendo a palavra de Deus, estava lendo a palavra do Senhor revelada através do profeta Jeremias. E é a palavra de Deus que vai levar Daniel à oração. Quando ele leu e compreendeu tudo aquilo que estava acontecendo, desde o tempo que ele foi trazido para a Babilônia, e até agora, ao ler aquilo que Deus revelou através do profeta Jeremias, ele então é levado à oração por aquilo que ele entendeu da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser a base para a nossa oração. Não só os nossos sentimentos, não só as nossas circunstâncias, que mudam constantemente ao nosso redor, mas a palavra de Deus. E por toda a oração, nós vamos ver que a palavra de Deus é a base da sua oração, porque ele ora conforme aquilo que foi revelado a respeito de Deus e do caráter de Deus na palavra de Deus. Ele cita essa leitura de Jeremias, e durante aqui tudo que ele vai falando, ele vai se lembrar lá daquilo que está escrito lá em Deuteronômio, quando Moisés, ele fala ao seu povo, e no verso 13, ele diz isso, como está escrito na lei de Moisés. Ele olha para a aliança, quando diz ali no verso 4, que o Senhor Deus é grande e temível e que guarda as aliança e a misericórdia. Mas mais à frente ele vai dizer no verso 7, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, e a nós o corar de vergonha. Reconhece o caráter santo, o caráter grande, o caráter temível de Deus, o caráter justo de Deus, que é revelado através da sua própria palavra. Então, qual deve ser a base para a nossa vida de oração? Deve ser a palavra de Deus. É da palavra de Deus que foi a partir da palavra de Deus que ele orou, é na palavra de Deus que ele aprendeu a saber quem Deus é e como relacionar-se com Deus, é na palavra de Deus e é a palavra de Deus que nos revela qual é a nossa posição e qual que é a nossa maneira de viver diante de Deus, e é através da palavra de Deus que nós também encontramos direção para um momento específico de nossa vida, à luz daquilo que é a palavra de Deus, e vamos saber daí como orar, o que pedir, em que nos basearmos diante de Deus. Então a primeira coisa que nós aprendemos com Daniel é como é que nós nos achegamos diante de Deus. Em segundo lugar, nós aprendemos que a base para a nossa vida de oração deve ser a palavra de Deus e não somente as circunstâncias. E a última coisa que a oração dele vai nos ensinar é por que motivos nós devemos orar. E o primeiro deles está no último versículo, um versículo que vai se preocupar com a glória de Deus, é a adoração. O último versículo vai dizer: Senhor, atende esse povo, a cidade, porque
tanto o povo quanto a cidade se chamam pelo teu nome, uma preocupação pelo nome e a glória de Deus. No verso 4, ele começa dizendo que Deus é grande e que Deus é temível. E por diversos versículos aqui desse texto, que nós não vamos entrar por causa do tempo, nós vamos perceber ele falando da justiça de Deus, da fidelidade de Deus, lembrando de como que Deus tirou o povo de Israel lá do Egito e dizendo, assim como o Senhor fez lá, eu sei que o Senhor pode fazer agora. O primeiro motivo de oração é a adoração, é reconhecermos a Deus, é reconhecermos o caráter de Deus, a grandeza de Deus e dizermos isso para Ele. O segundo motivo é nós reconhecermos qual é a vontade desse Deus para nós. Ora, se Deus, Ele é aquele que é grande, que é sábio, que é justo, que é alto, que governa todas as coisas, e nós somos chamados a viver com Deus, então nós precisamos dizer a Deus, o Senhor é o nosso Senhor, qual é a sua vontade para a nossa vida? E, em terceiro lugar, por que motivos nós devemos orar? Nós também devemos, em oração, reconhecer o que há em nossa vida que desagrada a Deus. E aqui está o ponto principal da oração de Daniel. Essa oração é desse tamanho, é grande, mas o ponto principal está aqui no verso 13, quando diz o seguinte: como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Quando ele diz isso? No ano 68 de exílio. 68 anos de exílio. Estão a 2 anos da volta, pela palavra de Deus, como anunciada, e hoje nós sabemos que isso se cumpriu. E Daniel, ao entender, ele ora pelo povo, com urgência, percebendo que o coração do povo não havia mudado. Que o povo que lá, enquanto estava no templo e em tantos outros lugares, lá na própria cidade, em Jerusalém, estava com o coração longe de Deus. Aqui também, neste ano de número 68, o povo ainda estava longe de Deus, e ele diz assim, olha, mesmo que nós vimos a sua promessa se cumprindo, nós estamos sofrendo por causa da tua palavra que diz que quando nós nos desviássemos do Senhor isso iria acontecer, nós estamos vendo isso, mas olha, nós apesar disso não temos implorado misericórdia e favor do Senhor para as nossas vidas, não estamos nos convertendo dos nossos maus caminhos, e é por isso que ele está orando. E no final, ele coloca os outros motivos de oração dele, que tem a ver com esse motivo principal. Ele ora no verso 16, pela restauração de Jerusalém, quando lá no meio do versículo vai dizer assim, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém o teu povo opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Ele também ora pela restauração da vida espiritual do seu povo, quando no verso 17, ele vai orar pelo templo e diz assim, agora pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Era no templo que o centro da vida de adoração do povo. E ele, por causa da promessa do Senhor, tem esperança que o povo tenha, então, a sua vida de adoração restaurada. E por último, como nós já falamos, ele ora em favor do nome e da glória de Deus, no verso 19, quando ele ora pelo povo de Deus, pela cidade de Deus, e ele diz por quê? Porque eles são chamados pelo teu nome, e o teu povo não pode ser visto como aqueles que estão longe do Senhor, que estão assim. Então restaura, por causa da tua aliança, por causa do teu nome, por causa das suas promessas, que o Senhor tem com esse povo que se chama pelo teu nome. E aí eu encerro com apenas duas aplicações para nós. A primeira aplicação para nós é que quando nós olhamos para esse texto, talvez você vai dizer assim, pastor,
tudo que foi dito a respeito de como é que ora, como é que chega perto de Deus, da onde que vem a base da oração, e quais são os motivos, adoração, busca da vontade de Deus, perdão de pecados, e também glorificação a Deus. Eu já sei tudo isso. E essa é uma aplicação maravilhosa para nós. Nós não precisamos ter uma vida, fazer uma oração toda diferente ou quase impossível para ter uma vida autêntica com Deus. Nós só precisamos orar. Uma oração igual você já sabe como é que faz, como é que ora. Uma oração pelos méritos de Jesus. Eu e você, todos nós, podemos ter uma vida de oração e sermos homens e mulheres usados por Deus, como Daniel. Para isso nós precisamos de ter compromisso com a oração, dar valor ao tempo de oração, porque era isso que Daniel fazia. Daniel foi condenado à morte por não deixar de orar no tempo que ele orava com Deus. E muitas vezes nós que temos tempo de orar, nós não temos tempo de oração com Deus. Orar é simples, é nos voltarmos a Deus, mas precisa ser de todo o coração e com muita intensidade, com integridade de todo o nosso coração. E a outra coisa, a segunda aplicação. Então, primeira aplicação, todos nós podemos ter uma vida de oração como Daniel e sermos pessoas usadas por Deus em nossa geração e tempo como Daniel. Porque a oração de Daniel não tem segredo algum. É uma oração que todos nós já lemos sobre como é que ora em tantos lugares e nós já sabemos. E a segunda coisa, Daniel, ele está num lugar onde ele não tem todas aquelas coisas importantes que havia em Jerusalém e que havia lá em Israel, para que o povo pudesse se relacionar com Deus. Infelizmente, o culto, as músicas, os sacrifícios, os sacerdotes e tudo mais, tudo isso, ao invés de servir para que o povo se aproximasse de Deus com integridade, isso serviu de laço, de armadilha para Israel. Israel então se afastava de Deus, e quando os profetas diziam e alertavam, volte-se a Deus, eles diziam, mas eu estou indo lá, mas eu estou cultuando, eu estou fazendo isso, eu estou sendo um bom religioso. E quando nós olhamos para Daniel, sem templo, sem sacerdotes, sem pessoas cobrando, Daniel tem uma vida autêntica, viva e verdadeira com Deus. E Daniel, nesse tempo, agora, diferente, ele consegue, lendo a Bíblia, por causa da sua vida autêntica com Deus, compreender o que Deus queria ensinar através do exílio. Daniel poderia ter se perdido com tantas coisas, os cargos que ocupou, as armadilhas das pessoas que o perseguiam e tantas outras coisas. Mas Daniel compreendeu o que é que Deus estava ensinando no tempo de exílio. Nós estamos vivendo um tempo em que Deus, por um tempo, está nos tirando o templo, está nos tirando a comunhão que nós olhávamos para quando nos reuníamos e dizíamos, nós temos comunhão. Está nos tirando, inclusive, momento de nós podermos administrar os sacramentos. O que é que nós temos que fazer nesse tempo? Eu não posso dizer o que é que Deus já ensinou, mas nós, como povo de Deus, não podemos sair desse tempo que Deus permitiu que nós ficássemos sem podermos nos reunir nas nossas igrejas e adorar a Deus juntos. Nós não podemos sair desse tempo sem compreendermos o que é que Deus está falando. Quem sabe Deus está falando coisas muito semelhantes ao que quis mostrar para Israel. Quando falou no passado para Davi, que Deus não queria os sacrifícios, mas queria um coração quebrantado e contrito. Lá Deus não tirou os sacrifícios, mas chegou um momento, no povo de Israel, que Deus tirou essa parte da vida de Israel, porque a vida deles não tinha nada a ver com a vida de adoração que Deus havia planejado para eles. E nós precisamos ser humildes, nós precisamos ir a Deus com urgência, para compreendermos se a nossa situação hoje, no século 21, nós que somos cristãos, somos chamados pelo nome de Jesus Cristo,
se nós temos vivido uma vida autêntica, ou se as coisas da igreja, as programações da igreja, os cargos da igreja, todas as coisas da igreja, não estão fazendo com que a gente ame menos ao próximo e a Deus do que nós deveríamos. E não estamos vivendo uma vida de integridade, de verdadeiros adoradores. Isso, creio eu, é o maior ensinamento desse momento aqui. Porque Daniel vai dizer assim, que depois de 68 anos, o povo ainda não estava arrependido e não estava ainda colocando a sua confiança e seu coração no Senhor. Durante todo esse tempo, nós fomos capazes de ver como que está a nossa vida e o que é que Deus deseja de nós como adoradores do Senhor. Eu gostaria de convidar você para fechar os seus olhos, para nós estarmos orando nesse sentido. De modo simples, como é a oração? Por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos entrar na presença de Deus e adorá-lo e falar com Ele. Mas o nosso coração precisa estar intensamente em busca do Senhor, porque é assim que vive o verdadeiro adorador, ansiando pela presença de Deus continuamente. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela vida de Daniel, homem através de quem o Senhor mostrou o que é que o Senhor faz na vida de alguém através da vida de alguém, quando este é totalmente seu. Ó Deus, que nesse tempo em que nós, a semelhança do povo de Israel, perdemos algumas coisas que eram importantes para a nossa vida de adoração, que nós, ao invés de nos afastarmos de sermos verdadeiros adoradores, ao invés de reprovarmos na prova, que sejamos como Daniel, que sejamos provados e aprovados, que o Teu Espírito Santo toque o nosso coração e que nós possamos rever a nossa vida de adoração ao Senhor. E quando o Senhor restaurar os cultos, quando o Senhor restaurar os momentos de comunhão, que aqueles que são seus realmente possam voltar de todo o coração, porque já estavam de todo o coração, mesmo quando não podiam se reunir, mas estão quebrantados diante do Senhor, orando pela nação, orando pelo povo do Senhor, orando por todas aquelas questões que o Senhor tem levantado através de uma vida de busca do Senhor na Tua palavra e em oração. Faz isso, Senhor, no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, mesmo em tempos em que a gente não pode se reunir ainda nos cultos e nos templos, mas que seja sobre vós. Em nome dele, amém. Deus te abençoe. Boa semana para você. Tenha um tempo de oração com a sua família e Deus seja louvado através da sua vida. Seja um verdadeiro adorador.